Olá, bom dia. Essa videoaula traz a correção das atividades da semana 1 e 2 do PET 2. Essa primeira questão aqui é sobre a nomenclatura dos alcanos, ou seja, compostos de cadeia aberta e com ligação simples entre os átomos de carbono. Então, o primeiro passo é a gente selecionar a cadeia carbônica principal, ou seja, pegar a maior sequência de carbono aí, ok? O que sobra para fora é radical. Então, olha só, o segundo passo é numerar a cadeia. Eu numero a cadeia da extremidade mais próxima ao radical. E nesse caso, a extremidade mais próxima é essa aqui, ó. Então fica aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Muito bem. O terceiro passo é identificar o nome do radical. O radical com um carbono é o metil. Agora a gente já está pronto para dar o nome. Olha só, no carbono 2 da cadeia, ó, carbono 1, carbono 2, nós temos o radical metil. Então é 2-metil. O nome da cadeia com 5 carbonos, 5 é pente. Mais a terminação ano porque é um alcano. Então o nome do composto, 2-metil-pentano. Próximo composto, a cadeia maior sequência de carbono é essa aqui. Então essa é a cadeia carbônica principal. A gente verifica que a distância da extremidade até o radical é a mesma, começando aqui carbono 1, carbono 2, começando aqui carbono 1, carbono 2. Então eu vou colocar aqui, ó, a numeração nesse sentido, tá? 1, 2, 3, 4. Se começasse da outra extremidade, também estaria certo. Então vai ficar, ó, identificando os radicais, um carbono só, esse é o metil. Um carbono só também é o metil. Então nós temos radical metil no carbono 2 e no carbono 3. Eu coloco junto, tá? Porque é o mesmo radical. E indico a quantidade através do prefixo, ó. É di para 2, tri para 3, tetra para 4, daí por diante. Então é o 2 e 3 dimetil. A cadeia com 4 é o butano. Maior sequência é essa aqui, ó. É essa cadeia. Para numerar, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2. Aparentemente parece que eu posso escolher em ambos os sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Só que aqui, olha, 1, 2, eu tenho dois radicais nesse carbono, olha. E aqui, ó, 1, 2, eu tenho um radical só. Então vou escolher essa aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, identificando os radicais. Esse é o metil, um carbono só, metil também e metil também. Então tem radical no metil, esse radical aqui está no carbono 2, esse radical metil também está no carbono 2, e esse radical metil está no carbono 4. Aí, ó, são 3 radicais metil, então indico o prefixo da quantidade que é tri. Trimetil. O nome da cadeia com 5, a gente já viu que é o pentano. Muito bem, então é isso aí. Vamos para a questão 2. Na questão 2, pediu para a gente montar as fórmulas. Então, olha só, na primeira questão deu a fórmula, eu dei o nome. Na segunda questão, o contrário. Dado o nome, eu vou dar a estrutura, né, do composto. Então, muito bem, eu vou usar essa outra folha aqui por questão de espaço. Então, olha só. O primeiro composto, letra A, é 3 e 4 dimetilhexano. Toda vez que eu vou montar a estrutura, eu começo de trás para frente, tá? Então, ó, hexano são 6 carbonos. E a terminação ano me indica que não tem dupla nem tripla ligação, tá? Então, tá aí os 6 carbonos. Aí fala que eu tenho
no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho radical metil, 2 radicais metil. No carbono 3, 1, 2, 3, tem um. Isso aqui é o carbono 4, tem outro. Tá? Então, olha só. Já está pronto o composto, ó. 1, 2, 3, 3, 4, 2 radicais metil dimetil, nome da cadeia com 6 hexano. Então, o nome do a estrutura do composto seria essa, tá? Na letra B, é o pentano. Então, começa lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, tá? Eu tenho 2 radicais metil, ó. Tem 3 radicais metil. 2 no carbono 2 e 1 no carbono 4. Então, olha aqui, ó. 2, não é isso? No carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tem mais um. Então, tá pronto. Esse composto aqui é o mesmo que a gente resolveu na questão aqui em cima, não é isso? Olha só. Aqui nessa aqui, ó. É o mesmo. Esse composto 2 e 2 e 4 trimetilpentano é o principal componente da gasolina, tá? O principal componente da gasolina é o 2 e 2 e 4 trimetilpentano. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o 2 e 2 dimetilhexano. 2 e 2 dimetilhexano. Então vamos lá. Letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando de trás para frente, tá? 1 hexano 6. Olha só. No carbono 2, carbono 1, carbono 2, você tem os radicais metil. Pronto, tá aí, ó. Então, 2 e 2 e 4, dimetilhexano. Correto? Muito bem. Agora a questão 4. Aliás, a alternativa D, né? Letra D. Carbono 3, começando aqui, ó, hexano. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, eu tenho o etil. Aí. No carbono 3 também eu tenho o radical metil, olha, coloquei aqui em cima, tá aí. E no carbono 4 também eu tenho o radical metil, ó. Então tá aqui também, olha. Então presta atenção, olha. Esse é o metil, esse é o metil e esse é o etil. Etil com 2, metil com 1. Então, olha só, dada a estrutura, olha como a gente chega naquele nome lá, olha. Colocando na ordem alfabética, ó. O E vem antes do M, tá? Então, vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e 6. No carbono 3, olha, no carbono 3 eu tenho o etil. Beleza? No carbono 3 e no carbono 4, carbono 3 e carbono 4, eu tenho 2 radicais metil. Indico o prefixo da quantidade, que é de metil. E a cadeia com 6 hexano, tá vendo? Chegamos lá. Então tá certinho. Ok? Então vamos para a questão 3. Questão 3. Olha só, na questão 3, nós temos a estrutura aí de um alceno, ou seja, tem dupla ligação aqui, ó. Então é um alqueno ou alceno. Essa dupla ligação, ela tem que fazer parte da cadeia carbônica. Então olha só, a maior sequência aqui, ó, sempre que eu posso, eu pego uma sequência reta, tá? Então aqui essa é a maior sequência. Então, vamos lá. Vamos lá.
Numera a cadeia. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Olha só. Vamos lá. Por que eu comecei a enumerar essa cadeia dessa extremidade? Não foi por causa do radical, né? Não foi por causa do radical. Gente, não, vamos retornar aqui porque, olha só, o que acontece? Aqui tem uma pegadinha aqui, tá vendo que aqui, ó, nós temos dois carbonos? Então esquece aí, tá? Vamos refazer isso aqui que não ficou legal não. Ó, CH3, carbonos, dupla, CH3, CH2 e CH3. E aqui, ó, nós temos, ó, C2H5. Então nós temos, na verdade, isso aqui, ó, CH2 e CH3, né? Esse carbono aqui com uma ligação aqui, uma aqui, duas, mais dois hidrogênio, dá 4. Esse carbono com essa ligação aqui, com esse carbono aqui, mais 3 hidrogênio, dá as 4 ligações, né? Não podemos esquecer nunca que os carbonos fazem 4 ligações. Então vamos voltar aqui e ler o enunciado da questão, né? Senão fica meio complicado, ó. Para o efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal? Então essa cadeia carbônica principal que eu tinha feito aqui, ó, ela não está correta, né? Porque o que acontece? Eu tenho que pegar a maior sequência com a dupla. Olha, aqui para baixo tem 2 carbonos. Então, minha cadeia carbônica tem que obrigatoriamente começar aqui, ó. Então, essa é a minha cadeia carbônica principal. E ele quer saber quantos carbonos tem nela. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a alternativa é a letra C. Ok? Lembrando que eu não tenho o costume de editar a aula, tá? Então vai com essa pequena falha aí, mas que foi corrigida a tempo, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Para estrutura, deixa eu ajeitar isso aqui, ó, para ficar no foco aqui, ó. Para a estrutura, o nome oficial, olha só, olha. A cadeia carbônica é essa aqui, ó. Pode fazer curva, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer curva, pode. Só não pode ir e depois voltar. Veja que eu estou seguindo sempre em frente, olha. Estou fazendo curva. O que eu não posso é fazer isso aqui, ó. Vem, sobe, vem aqui, pega esse, volta pelo mesmo caminho para pegar mais. Isso eu não posso fazer. Então, agora, seguir em frente assim, fazendo curvas, eu posso. Então, minha maior sequência é essa. Segundo passo é numerar a cadeia. Como isso aqui é um alcano, não tem dupla nem tripla, eu olho a posição dos ramos. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. O primeiro ramo fica no carbono 3. Se eu começar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, o ramo fica no carbono 2. Então é aqui que eu vou começar, tá? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, que tem o ramo, carbono 4 e carbono 5. Então, olha lá. Vai ficar no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho radical metil, ó, metil e metil. Então, eu tenho um dimetil, 2 radicais metil. E aí eu finalizo o nome do composto com o nome da cadeia carbônica principal, que tem 5. 5 é pentano, pentacampeão, 5. Muito bem. Vamos marcar aqui a alternativa, né? Então é a letra A, 2,3 dimetil pentano. Questão 5. O número de átomos de carbono na cadeia do 2 e 2 e 3 trimetilpentano. Então vamos lá. Começa de trás para frente, tá? Pentano são 5, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, olha, eu tenho 3 radicais metil. Onde que estão esses radicais metil? 2 no carbono 2, carbono 1, carbono 2, um em cima, outro embaixo. E outro radical metil no carbono 3.
Acabou, está desenhada a estrutura, só não coloquei hidrogênios. E é claro que quando a gente vai representar, não precisa colocar. Então, olha só. Quer saber o número de átomos de carbono na cadeia? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 átomos de carbono. Então, essa é a atividade da semana 1. Está corrigida. Vamos para a atividade da semana 2. Vamos lá. Olha só. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Muito bem. Olha, o eno, dupla ligação entre carbonos, é eno, né? Porque é um alceno ou alqueno, tá bom? Olha só, aqui tem um antraceno. Essa nomenclatura aqui do antraceno, gente, são 3 anéis benzênicos ligados. Então, olha só, o benzeno é um anel benzênico. O tolueno são 2 anéis benzênicos. Nossa, ficou tudo torto aqui. E o antraceno são 3 anéis benzênicos. Dessa maneira. O que acontece? Onde tem essa ressonância, nós sabemos que são duplas ligações, ok? E o que acontece? Essa cadeia é fechada. E eu estou perguntando aqui, uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta e com dupla ligação, tá bom? Então aí, ó. Então essas 3 aqui não pode ser resposta. O eteno, olha só, são 2 carbonos, ó. Et são 2. Eno, dupla ligação. Então essa é a resposta, ok? Então que essa é a resposta. Agora a última ali, a primeira letra A, que é o acetileno, que parece ser também, né? Um composto com dupla ligação, na verdade é um composto com tripla ligação. Esse composto, a origem dele ele é usado na solda de maçarico, porque você consegue obter uma energia bem elevada, uma temperatura bem elevada na queima desse gás, tá? Então isso aqui na verdade é o etino, tripla ligação ino, tá? Agora esse gás aqui, ó, esse composto aqui, o eteno, ele é o gás que a gente chama gás etileno. Esse gás etileno, ele provoca o amadurecimento de frutos. Então, quando o fruto está amadurecendo, ele libera esse gás, que é o gás etileno, tá? E na reação química lá de amadurecimento, ele libera esse gás. Então, olha só, por isso que muitas vezes a gente embrulha o fruto para ele amadurecer mais rápido. Por quê? À medida que ele começa a amadurecer, começa a liberar esse gás e você embrulha, esse gás fica aprisionado lá dentro do embrulho. E aí acelera o amadurecimento do fruto. Conclusão, é muito mais fácil você amadurecer um fruto no sacolão, porque tem vários frutos e todos estão liberando esse gás, do que em casa. Às vezes você compra uma banana um pouco verde e ela acaba não amadurecendo em casa. Mas se ela tivesse ficado lá no sacolão, provavelmente ela iria amadurecer. Ok? Era comum também fazer queimadas, né, em algumas plantações no passado, com a finalidade de acelerar o amadurecimento dos frutos. E essa queimada, as pessoas não sabiam, mas era esse gás aqui, ó, que era liberado, né, pela alta temperatura, e esse gás aqui é que provocava o amadurecimento dos frutos. Muito bem, vamos parar de contar a história e vamos à correção.
Quantos átomos de carbonos insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Ó, o benzeno a gente já viu que é isso aqui, uma estrutura com de cadeia fechada, com 6 carbonos, com a ressonância ou 3 duplas ligações alternadas, olha. Isso. Ó, é o metilbenzeno, ó, radical metil. Vou colocar ele aqui, ó. Então, olha só, carbono insaturado é carbono com dupla ligação. Então, esse carbono aqui tem uma dupla, esse carbono tem uma dupla, esse tem uma dupla, esse tem uma dupla, e esse também tem uma dupla, e esse também tem uma dupla. Então, todos os carbonos do anel têm dupla ligação. Então, são 6 carbonos com dupla. Esse carbono não tem dupla, olha. Ligação simples, carbono-carbono, mais 3 ligações com hidrogênio. Então, a resposta seria a letra B, 6 carbonos insaturados. Uma questão muito facinha aí. Questão 3. Dê o nome nos seguintes compostos. Então, aqui, ó, eu vou pegar essa cadeia aqui, que é a maior. Esses compostos aqui, gente, são todos alcenos, né? Alcenos ou alquenos, porque tem dupla ligação. Alcenos ou alquenos. Todos caracterizados pela presença da dupla ligação e são compostos também de cadeia aberta. Essa é a definição de alcenos ou alquenos. Então, muito bem. Então, o primeiro passo, selecionar a cadeia e agora essa cadeia tem que conter a dupla ligação. Essa dupla ligação, para numerar essa cadeia aqui, eu vou olhar essa dupla ligação, tá? A extremidade mais próxima à dupla, não é mais o radical. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Circulei o 1 porque a dupla está entre 1 e 2, circulei o 1. Circulei o 3 que tem um radical aqui, ó, o radical metil. Então vamos lá, começa pelo radical sempre. 3, no carbono 3 tem um radical metil. A cadeia tem 4, nós colocamos but. A dupla ligação está entre 1 e 2, você pega o primeiro. E dupla ligação é eno. Então o nome do composto, 3-metil, but 1-eno. Vamos para a letra B. Olha só, essa é a maior sequência de carbonos. Olha, a maior sequência é essa. Só que essa não vale, porque essa não tem a dupla. Então tem que ser a maior sequência com a dupla. Então olha aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. Então essa aqui com 5 é a maior sequência que eu consigo. Para numerar a cadeia da extremidade mais próxima à dupla. Então tá aqui, ó, carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, muito bem, olha. Tá vendo aqui que o radical agora ele tem 2 carbonos? Então ele é o etil. Então, no carbono 2, que eu vou circular aqui, ó, no carbono 2 eu tenho o etil. No carbono 2 eu tenho o etil. A minha cadeia carbônica principal, ela tem 5. A dupla está entre 1 e 2, eu vou pegar o 1 e vou terminar o nome da cadeia com eno. Então, esse é o 2-etil pente 1-eno. Muito bem, olha. Sequência de carbonos, olha. Eu tenho duas opções aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar essa cadeia, me sobra um radical só. Esse radical aqui, ó. Tá vendo? Que esse aqui, ó, liga na cadeia aqui, tá vendo, ó? Então, esse é um radical. Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas têm 6. E eu vou selecionar essa aqui. A outra, eu já mostrei para você que ficaria um radical. Que esse radical aqui que a gente chama de T-butil ou tercibutil, olha. Então, para a cadeia, esse carbono é terciário, ó, ligado a 1, 2, 3. 4 é but, carbono terciário, tercibutil. Selecionando essa cadeia aqui, que é a correta, o que acontece? Eu passo a ter um radical aqui, ó,
Tá vendo que é o metil? Outro radical aqui embaixo que é o metil. E outro radical aqui com 2 que é o etil. Então, etil, metil e metil. Então, olha só, se eu tivesse escolhido essa cadeia aqui, ó, me sobraria somente um radical. Escolhendo essa aqui, ó, me sobrou 3 radicais. Faz parte das regras. Maior sequência de carbonos e também a cadeia mais ramificada. Então, olha lá. Numeração, vou começar aqui porque a dupla ligação está mais próxima dessa extremidade. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho o radical metil e o etil. Então, tem que ficar separado. Quem que vem primeiro? Ordem alfabética. Etil. Então, 4, né? Tá no carbono 4. Tá no carbono 4, etil. 4, etil. Nós temos 2 radicais metil. Onde que estão? Os 2 no carbono 5. E aí, 2 é di. Nome do radical, metil. Nome da cadeia com 6 é X. X. Onde que está a dupla ligação entre 1 e 2? Vou pegar 1 e termino com eno. Então, o nome do composto é 4-etil 5,5 dimetil X 1-eno. Vamos para a questão 4. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Agora é da estrutura. Começa de trás para frente. Toda vez que eu vou montar a estrutura, eu começo de trás para frente, tá? Então, vou começar aqui, ó, pente 1-eno. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pente 5. Onde que está a dupla? 1. Coloquei aqui, ó. Agora eu vou colocar os radicais. No carbono 4, eu tenho o radical metil. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 4, eu tenho o radical metil. Prontinho. Trocando de folha aqui. Vamos lá. Letra B é o... Começando aqui, ó. Buteno. But são 4. 1, 2, 3, 4. Onde está a dupla? Carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Olha a dupla. E me fala que eu tenho um dimetilbuteno. Dimetilbuteno. Olha só. Esse composto aqui, ó, eu não gostei não, tá? Porque aqui tinha que aparecer pra gente onde que tá esse dimetil. Porque olha só, eu poderia ter um radical metil aqui, concordam? Um radical metil aqui e outro aqui? Poderia. Então, nesse caso, ficaria assim, ó, 2,3 dimetil buteno, né? Ó, carbono 1, carbono 2, eno. Essa era uma opção. Agora, eu tenho outra opção aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Os dois radicais poderiam estar aqui, ó. Ah, não, se bem que não poderiam estar aqui, não. Aqui não poderia, não, olha. Eu pensei nisso aqui, ó. Deixar um radical aqui e outro aqui. Eu não posso, por quê? Porque aí o carbono iria fazer 5 ligações, ó. Então, obrigatoriamente, esses radicais têm que estar aqui, ó, nessa posição e nessa posição. Foi por isso que ele deixou de colocar aqui a posição 2 e 3, tá? Geralmente a gente coloca, né? Não colocou, mas nesse caso não daria margem para a formação de outro composto além desse, não, tá? Porque o que eu tinha pensado anteriormente, colocar outro metil aqui, esse carbono ficaria com 5. Não pode. Então teria que ter um só aí. E se eu colocasse os dois aqui também, daria na mesma situação, ficaria com 5 ligações. Então, dessa forma, obrigatoriamente um metil tem que ficar aqui e outro aqui. Então, não tem margem de dúvida, está correto sim a proposta do exercício. Muito bem. Vamos para a questão 5.
Na questão 5, observe as estruturas. Os compostos 1, 2 e 3 são respectivamente. Então a gente vai ter que dar nome aqui, ó. Eu vou pegar essa cadeia aqui, ó. Vê se você entendeu aí, ó. Essa é a maior sequência que eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5. Com a dupla, né, gente? Não pode esquecer. Então, começar a numeração daqui da extremidade mais próxima. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, olha só. Eu tenho radical metil aqui e tem outro radical metil aqui. Um está no carbono 2 e outro está no carbono 3. Então, eu tenho 2,3 de metil. A minha cadeia carbônica, ela tem 5 carbonos, 5 é pente. Onde que está essa dupla? Está entre 1 e 2. Eu pego 1 e termino com eno. Então, o nome do composto, 2,3 de metil, pente 1-eno. Tá, o outro aqui, ó. Olha, tem que pegar essa dupla. Então, minha cadeia vai ter que começar aqui, ó. Ou vem para cá, ou vem para cá. Então, ela vai para a direita porque eu tenho uma sequência maior de carbonos. Então, carbono 1, circulei por causa da dupla. Carbono 2, circulei porque tem esse radical aqui. Carbono 4, 5 e 6. Então, vai ficar lá, ó. No carbono 2, eu tenho um radical etil. 2-etil. Pronto, não tem mais radicais. Cadeia com 1, 2... Oh, eu errei aqui, né? 1, 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. Pode errar na contagem não, senão fica feio, né, professor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Pente. Onde que está a dupla? Está entre 1 e 2. Você pega o 1 e termina com eno. O outro composto é essa aqui, ó, uma sequência de carbonos. Numerar da extremidade mais próxima à dupla. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Se você começa aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, selecionei por causa do radical. E carbono 5. Então, olha, no carbono 4, eu tenho o radical metil. A minha cadeia tem 5, é pente. Carbono 1, carbono 2, a dupla está no carbono 2 e termina com eno. Então, é o 4-metil-pente 2-eno. Então, olha só, vamos ver qual que é a alternativa. 2-metil, 2-metil, 3-etil, não. 2 e 3 de metil, 2 e 3 de metil, pente. Ah, tá. Aqui ele colocou um na frente. Tá vendo que não colocou no meio? Ô, gente, olha só. Vocês vão encontrar muito isso aqui, olha. No início, colocava-se na frente. Então, era um penteno. Depois, passou a colocar atrás. Então, penteno 1. E agora, coloca-se no meio, tá? Então, no meio é a forma mais moderna, tá bom? Então, o atual é colocar no meio. Mas já foi assim. Antes, depois e agora no meio, tá bom? Então, por isso que todos eu estou colocando no meio, que é a maneira mais atual. Então, esse aqui tá certo, né? O outro, 2-etil, 1 penteno, ó, correto. E o outro, 4-metil, pente 2-eno, ou 2-penteno. Então, é a letra B de bola. Então, é isso. Tá feita a correção das atividades aí da semana 1 e 2. Vou mandar para vocês, né? Fazer a correção dos seus exercícios aí, né? Parabéns para quem está fazendo as atividades. Isso é muito importante, né? Porque, pelo que a gente está percebendo, não terá aula presencial esse ano, né? Ou se tiver, vai ser bem no finalzinho. E aí, quem não fez vai ter que ralar demais para entregar essas atividades, né? Porque a aprovação de vocês provavelmente vai estar condicionada à entrega das atividades. Tenham todos um bom dia e até mais.